Me diga uma coisa, o que a gente faz para entender exatamente tudo aquilo que elas estão dizendo? Muito bem, nos dias de hoje, comunicação é algo fundamental e no casamento, mais ainda. Mas para você que é recém-casado, você homem que é recém-casado, eu sei que é complicado para a gente às vezes entender exatamente o que a esposa quis dizer, não é verdade? Às vezes elas dizem sim, mas na verdade a mensagem subliminar é não, ou espera um pouco, ou ainda não, ou às vezes, enfim. É uma confusão e a gente tem que prestar muita atenção. Porque na verdade, nós homens, nós somos literais. Quando a gente diz sim, é sim, ou não sei, é não sei. E as mulheres não, as mulheres elas falam muito além das palavras. Então nós temos que prestar atenção no gestual, na maneira, na entonação em que ela disse tal palavra, na expressão facial dela e no clima, na situação, na circunstância. São vários fatores que a gente tem que observar. Eu sei, não fica preocupado, é muito difícil. No princípio, então, é quase impossível, mas pode crer. Começa a observar, observa o gestual, observa as situações em que ela reage de maneira semelhante e o tempo é o remédio e o professor para tudo e nesse caso você tem que esperar, você tem que ter paciência, você tem que ter perseverança e você tem que ser um bom observador para você escutar além daquilo que a sua esposa diz, mas o que ela mostra, o que ela olha, o que ela pensa, o que ela indica com todo o corpo dela e não apenas com o som que sai da boca dela quando ela está dizendo alguma coisa. Força, meu amigo, eu sei que você vai chegar lá. E aí, é aniversário dela, ou dia das mães, ou dia da mulher, ou aniversário de casamento? Que presente que eu vou comprar para ela? Olha, uma coisa difícil para nós homens é escolher um presente para dar para a nossa amada, não é verdade? Porque presente para a mulher é complicado, ela já tem tudo, pelo menos a gente pensa que ela já tem tudo. Aliás, é até estranho, né? Quando a gente vai numa loja com elas, elas escolhem tantas coisas e sempre estão precisando de alguma coisa. E a gente para e pensa, mas meu Deus, tem tanta coisa naquele armário, tem tanta coisa naquela gaveta e elas ainda conseguem lembrar de algo que estão precisando. Mas quando é a nossa vez de comprar um presente para elas, a gente coça a cabeça e fala, puxa vida, o que eu vou dar para ela? Então eu vou contar uma experiência minha. Eu sei que para nós homens, ir ao shopping acompanhando as esposas ou as filhas ou as mães ou as irmãs é complicado, porque elas entram em todas as lojas, param em todas as vitrines, olham todas as peças e às vezes não vão levar nada, mas gastam aquele tempo que a gente não tem muita paciência. É normal do homem não ter muita paciência para isso, mas a gente pode aproveitar esse momento. Eu já passei várias vezes por isso, então o que eu fiz? Eu comecei a observar, porque eu me lembrei que na hora de comprar um presente eu ficava indeciso. Então eu comecei a observar e uma vez andando ali pelo shopping com a Helena, ela estava olhando as vitrines naturalmente e eu comecei a observar e vi que ela gostou de um sapato. E aí ela comentou comigo, porque às vezes elas comentam e a gente nem está entendendo muito bem, nem está prestando muita atenção, né? Mas dessa vez eu parei e prestei atenção. E ela falou assim, você viu aquele sapato ali, João, que bonito? Eu falei assim, mais ou menos, né? Não dei muita bola, desmereci o sapato, mas gravei, porque estava chegando o Dia das Mães. Então ela viu que eu não dei bola, passou batido. No outro dia chamei meu filho, fomos lá, 10 minutinhos, já sabia qual loja era. Cheguei, comprei o sapato, a moça perguntou se eu queria olhar um monte de coisa. Eu falei, não, obrigado, é só esse sapato, número tal. Chegou o Dia das Mães, surpreendi a Helena com o sapato que ela tinha gostado e eu desmereci. Fiz o maior sucesso, cara.
A dica é boa, pode colocar em prática que você vai ver que vai funcionar. Você já ouviu aquele ditado que diz que quem casa, quer casa? É a pura verdade. Realmente, quando a gente casa, a gente quer ter o nosso canto, a nossa casa para fazer as coisas do nosso jeito. Não que a casa dos pais seja um lugar que a gente não queira ficar, muito pelo contrário, sempre vai ser muito bom estar na casa dos pais, mas para morar é bom que seja o nosso cantinho, para a gente arrumar do nosso jeito e construir a nossa vida. É saudável que a gente tenha a nossa própria residência, o nosso próprio lar. Eu sei que às vezes casamento no início é complicado, financeiramente é difícil e para dar uma força, às vezes a gente passa um tempo na casa dos pais. Eu mesmo no início do casamento tive que ficar 3 meses na casa do meu sogro, porque o financiamento que era para sair numa data teve aquele problema de burocracia e a gente teve que esperar um pouco mais. Mas graças a Deus, em 3 meses a gente já estava no nosso apartamento, que é muito mais saudável. Agora, isso não significa que a gente vai esquecer da família, dos pais. E mais ainda, quando você casa com alguém, você casa com a família dessa pessoa. Não, você não vai ter que ficar lá grudado na barra da saia da mãe ou da sogra, dependendo do sogro ou do pai, mas a família do seu cônjuge, a família da sua esposa, vai fazer parte da sua família agora. E é fundamental que o relacionamento seja bom e que você estreite o relacionamento, para que você passe a ser um novo filho para o seu sogro, para a sua sogra, e para que os seus pais tenham a sua esposa como uma nova filha. Afinal de contas, todos vão ser os avós dos nossos filhos. Enfim, o que eu quero dizer aqui é que procure o seu lugar, procure o seu canto, tenha a sua casa, mas estreite o relacionamento com os pais da sua esposa e faça o possível para que ela também se envolva cada vez mais afetivamente com seus pais, para que a família, de uma forma geral, seja abençoada com a união de vocês, com o casamento de vocês e vocês também possam ter o melhor dos pais, de um e de outro, que são pessoas mais experientes, mais velhas, merecem o nosso respeito, merecem a nossa honra e certamente tem muito para nos ensinar. Eu decidi que eu quero me casar, mas se ficar muito complicado e começar a não me agradar muito mais, aí eu separo. Um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje em dia é o hedonismo. Aquela situação em que a pessoa quer sempre levar vantagem e só está de cabeça naquilo, nos relacionamentos, nas sociedades e nas coisas com as quais ela se envolve, se ela está tirando vantagem, se está fazendo bem para ela, se não está dando trabalho, se não dói, se não tem sofrimento nenhum. Ou seja, o que importa é eu me sentir bem. Se eu estou bem, se está tendo algum lucro, algum retorno, se está fazendo bem para mim, se eu estou me dando bem, tudo certo. Começou a dar trabalho? Começou a ter dificuldade? Alguns espinhos apareceram? Aí eu pulo fora. Isso não é uma atitude de uma pessoa equilibrada. Isso não é uma atitude de uma pessoa legal. Você tem que pensar que o casamento é a união de duas pessoas diferentes que vieram muito provavelmente de criações diferentes e vão ter parafusos para serem apertados e muitos ajustes. Olha, quando eu me casei, exatamente na cerimônia do meu casamento, o pastor Márcio falou para mim assim: João Lúcio, você não está casando para ser feliz, você está casando para fazer a Helena feliz. E aí ele se virou para a Helena e disse a mesma coisa: Helena, você não está casando para ser feliz,
você está se casando para fazer o João Lúcio feliz. Se vocês dois tiverem sucesso nesse objetivo, vai dar certo. E hoje, com quase 26 anos de casamento, nós podemos dizer que deu certo, graças a Deus. Mas a dica do pastor Márcio foi preciosa. Quando a gente entra no casamento, a gente tem que pensar no outro, fazer de tudo para que ele seja feliz. E trabalhando os dois com esse propósito, não tem como dar errado. Agora, hedonista não vai conseguir fazer isso. Se pensarmos só em nós e no nosso próprio desejo, não vai funcionar. Se você vai entrar no casamento com esse pensamento, se não der certo eu separo. Então, meu amigo, melhor não entrar. Evite a fadiga. Por isso também que a gente sempre diz que deve-se pensar bem, conhecer o suficiente a pessoa antes de decidir por um casamento. Porque você deve pensar, eu vou viver com essa pessoa o resto da minha vida. Será que eu estou disposto a isso? Eu a amo o suficiente para entender os problemas, os defeitos, aquilo que ainda não é tão bom e superar isso com meu amor, com a minha entrega, com a minha dedicação? Pense nisso e, se você decide se casar, que seja um compromisso para valer, sem essa de que se não der certo eu separo. Quando vier as dificuldades, respira fundo, junte os dois, conversem e supere. Isso é ser uma família, é isso que é viver em casamento e feliz. Eu vou te contar um segredo, hein? O sexo para as esposas começa de manhã cedo. Vamos lá, você acordou e já foi tomar o seu banho, está preocupado com o horário porque você tem que sair para trabalhar, aí você vai, toma o seu café, prepara o seu material, sai de casa, às vezes não dá tempo nem de dar um tchau, de dar um alô para os filhos, para a esposa, e vai trabalhar, e aquele dia cansativo e você batalhou dentro do seu emprego, teve algumas situações que você teve que resolver, lidar com alguns pepinos, matar alguns leões, não teve tempo nem para ligar, nem para dar um alô de novo, voltou para casa cansado, chegou, tirou o sapato, tomou aquele outro banho, foi para frente da televisão, assistiu o seu futebol ou o jornal para saber das notícias e não teve tempo nem de perguntar para as pessoas da sua casa como é que foi o dia delas, muito menos da sua esposa. Aí chega de noite, você vai deitar, de banhozinho tomado, chega a sua esposa também, cansada da rotina do dia a dia, e você pensa que ela já está prontinha. Não é bem assim, não. Para nós, que somos visuais, basta pensar nas nossas esposas, basta imaginar uma conversa com ela, basta a gente se lembrar, talvez, do dia em que a gente se conheceu e que ela chamou a sua atenção, e você já está pronto para namorar, não é verdade? Mas elas não reagem da mesma maneira. Não adianta querer criar o clima de uma hora para outra. Isso tudo tem que começar muito cedo. Então, se você está tendo dificuldade, sua esposa não está muito disposta para o namoro, experimente acordar e já fazer um carinho, dar um beijinho, deixa um recado, deixa uma flor despretensiosamente no criado, liga durante o dia, tira lá 1, 2, 3 minutinhos do seu trabalho, do seu dia, da sua rotina e manda uma mensagem dizendo como ela é linda. Faça-se presente de maneira inusitada durante o dia da sua esposa. E, quando chegar em casa, dê um beijo nela, pergunte como foi o dia dela. Você tem que criar o clima. É como um fogão a lenha. Tem que ir colocando graveta por graveto até que, quando a chama pegar, a coisa fica boa. Vai a dica aí para você, meu irmão. Nessa sociedade confusa que a gente vive, onde todo mundo acaba querendo dar um jeitinho para as coisas, você se acomoda e deixa tudo acontecer de qualquer maneira?
Olha, eu quero te dizer, você que é homem de verdade, você tem que assumir os seus compromissos. Se você falou sim, é sim. Se você disse que ia fazer algo, faça algo. Se você deu a sua palavra, honre a sua palavra. Cumpra com seus compromissos. Hoje em dia, infelizmente, a palavra que se dá não está querendo dizer muita coisa, não está tendo valor e é uma coisa terrível. Agora, você como homem de Deus pode dar o exemplo. Seja honesto, seja eficaz e seja verdadeiro. Cumpra com aquilo que você estabeleceu. Não invente uma história ou não saia de fininho ou não dê um jeitinho só para você não assumir uma responsabilidade que você tinha que ter assumido. Na verdade, quando a gente não honra aquilo que a gente disse que faria, é uma vergonha para nós. É uma vergonha para a nossa família. E não se iluda, as mulheres observam as nossas condutas. Elas estão de olho naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala e naquilo que a gente cumpre. Se a gente realmente honra aquilo que a gente assume, se compromisso é algo sério para nós. Então, seja você solteiro ou seja você casado, seja um homem de verdade e se você disse que ia fazer algo, faça. Se você deu alguma palavra sua em qualquer que seja a situação e a coisa complicou, respira fundo, busque a ajuda de quem pode te ajudar, mas não deixe de fazer aquilo que você empenhou a sua palavra dizendo que faria. Se eu contar isso para ela, vai ficar complicado. Acho que é melhor guardar segredo. Bom, existem pessoas que têm uma qualidade muito boa, que é de guardar o segredo. Então são pessoas com as quais você pode contar, você pode confiar em às vezes abrir o seu coração e saber que ela não vai espalhar aquela situação para todo mundo. Agora, quando a questão é entre marido e mulher, guardar segredo não é uma boa. Por mais difícil que seja uma situação que você precise revelar, a sua esposa tem que saber. Da mesma forma, a esposa com o marido. Aliás, nós já falamos aqui que a amizade entre o casal é algo fundamental para que o casamento dê certo. E quando essa amizade ela é devidamente cultivada, foi devidamente desenvolvida, a gente vai ter liberdade de abrir o nosso coração para a nossa esposa e contar para ela o que for necessário, por mais complicado que seja. Nós homens, por sermos aqueles que têm que prover todo o sustento, têm que cuidar de tudo, às vezes, por exemplo, numa situação difícil financeiramente, a gente fica com um certo receio de contar, de dizer que está apertado, porque ela pode trazer para a esposa uma preocupação que não é dela. Mas é necessário abrir o jogo, porque ela, como uma pessoa que gerencia a casa, tem que saber o que pode e o que não pode gastar. Mas é muito além disso. Você não deve guardar segredo da sua esposa e deve conversar com ela de maneira que ela se sinta plenamente à vontade para também não ter nenhum tipo de reserva com você. É preciso que haja uma comunicação plena entre o casal. Às vezes você está passando por uma situação, por uma luta, por uma tentação e o simples fato de você contar para a sua esposa resolve a parada. E o contrário é a mesma coisa. Dê a ela a oportunidade de falar com você aquilo que ela quiser, aquilo que ela precisar. Abra o seu coração, conversem, confiem um no outro. Sejam amigos, sejam confidentes e ajude a carregar as dificuldades um do outro. Para isso, a gente precisa se abrir e confiar. Vai ser mais fácil superar as dificuldades quando forem dois, orando, batalhando e ajudando um ao outro e procurando as respostas para superar os problemas. Um grande abraço para você.